Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Para você que ainda não é inscrito no meu canal, meu nome é Patrícia Ferreira e este é o meu canal e seja muito bem-vindo! E se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para as mais notificações, deixe o seu comentário e não se esqueça de uma coisa, de assistir os meus vídeos até o final, que é muito importante para mim e para você. E hoje eu quero contar algo, gente, que é um testemunho que é muito antigo, é muito incrível. Que eu vou contar o meu testemunho de que sim, eu já vi um anjo, como também já vi um demônio. Assim, ó. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que é bobeira, que é loucura, mas eu vi e eu quero contar para vocês essa experiência. Na verdade, esse vídeo é uma experiência que eu tive com Deus logo que eu fui convertida, logo que eu me converti. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu me converti no ano de 2007, não vou contar a história completa, porque hoje eu vou contar somente o testemunho do anjo e depois eu vou contar a visão que eu tive do demônio. E eu creio que, para honra e glória do nome dele, ele sabe aonde nos toca. Ele sabe aonde manifesta a sua glória, o seu poder. E ele sabe aonde faz com que a gente possa ter fé, possa acreditar. E eu sempre fui uma pessoa, antes que você pense, mas eu sempre fui uma pessoa que acreditava em tudo. Para quem não sabe, eu era espírita antes de me converter. E aí eu deixei de ser espírita para ser cristã, para honra e glória do nome do nosso Deus. Eu quero dizer aqui para vocês que cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo de vida. Eu não tô aqui para julgar ninguém, não estou aqui para desacreditar em ninguém. Saiba que eu não estou aqui para dar direta para ninguém. Eu sou apenas canal de bênção, de ferramenta na mão do meu Senhor, e ele me usa da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser. É assim que ele é. Quando ele quer fazer, ele faz. E quando ele quer que uma alma seja tomada pelo Espírito dele, ele faz da forma que ele quer. E foi essa forma que ele fez comigo. Usando uma experiência, me mostrando um anjo. E foi assim que eu vi um anjo pela primeira vez. Eu não sei qual foi a data, não sei realmente se foi o ano 2007, 2008, mas foi logo quando me converti, foi logo quando eu comecei a ir para a igreja. E o dia que aconteceu isso foi assim: eu trabalhava numa loja na Penha, onde eu moro aqui em São Paulo, e eu trabalhava nessa loja há muitos anos. Eu trabalhei lá por 9 anos, mas enfim, para vocês entenderem, por isso que eu tô contando, né? E um certo dia eu estava na porta da loja conversando com uma amiga minha na época, que ela era pastora. E por incrível que pareça, nesse dia nós estávamos conversando, falando de Deus. Eu lembro que a gente estava muito assim, como eu estava nova indo para a igreja, então ela estava me contando, né, as coisas sobre a palavra, sobre a Bíblia, essas coisas. E eu era assim, gente, eu era nova convertida e não entendia quase nada. Quando a gente logo se converte, a gente não conhece muita coisa, não sabe quase nada, né? E eu perguntava muitas coisas para ela. Eu sempre fui muito curiosa. E eu perguntava e ela falava. E nesse dia ela começou a contar, lá a gente começou a conversar tudo. Para vocês entenderem, a gente estava bem na porta da loja. E de repente surgiu um menino. Até hoje eu
eu lembro do rosto desse menino, que eu chamo de anjo. E vocês vão entender no final por que eu chamo de anjo. E tenho certeza absoluta que foi um anjo. Olha, eu fecho os olhos, eu tô vendo ele agora, na minha frente. Ai, gente, glória a Deus, aleluia, Jesus. E a gente tava conversando, de repente esse menino chegou para nós e começou a pedir, e veio na nossa direção. A gente ficou até com medo, porque ele tava com a mão para trás, e a gente, logo que a gente olhou para a mão, a gente pensou que ele fosse nos assaltar. Que, para vocês entenderem, eu estava no balcão da loja que eu trabalhava, e a minha amiga, ela estava do lado de fora, porque o balcão ficava bem para a rua. E ela estava do lado de fora. Então, naquilo que ela virou, que ela olhou, ela pensou que fosse um assaltante. E ele estava com uma mochila nas costas, com a mão para trás. A gente pensou que fosse nos assaltar. E ela olhou de repente para ele assim e falou assim: o que foi? O que foi? Ele pegou e falou assim: não, tia, sabe o que é? Eu precisava de uma ajuda. E ela olhou assim para mim e falou assim: uma ajuda? Que tipo de ajuda? Ah, eu preciso de uma ajuda. Aí ela pegou e falou assim: olha, infelizmente eu não tenho como te ajudar, eu não tenho dinheiro no momento, e a única ajuda que eu posso te dar, te oferecer, é uma oração. Você aceita? E ele, gente, ele tinha uns olhos tão brilhantes que eu consigo me lembrar perfeitamente disso. Ele olhava com os olhos brilhando, sabe, assim? Mas na época, como eu era nova, eu nem entendia nada disso de anjo, nada. Então, pra mim, era um menino normal. Ele deveria ter em torno de 18 anos, 17 anos, pela fisionomia dele. E uma fisionomia assim, ele tava mal vestido, sim, mas ele tinha uma semblante muito bonita. E detalhe que nos chamou mais atenção, que ele olhava pra gente assim, no fundo dos nossos olhos, de uma forma muito, muito, muito diferente. Enfim, ela pegou e ofereceu para ele uma oração. Falou assim: olha, o único modo que eu posso te oferecer, ajuda que eu posso te dar como forma de ajuda, é uma oração. Você aceita? Ele pegou e falou, olhou para mim, olhou para ela e falou assim: nossa, claro que eu aceito. Aceito sim. Só que eu e ela, mesmo assim, nós ficamos com receio, né? E eu me lembro que nessa época, lá na loja, o meu ex-patrão também havia se convertido, já fazia 1 ano, ele tem 1 ano a mais do que eu de convertido, e ele já tinha se convertido, então muitas pessoas entravam lá e a gente orava em todo mundo. Era uma época que eu gosto muito de me lembrar, porque era uma época que a gente orava em todo mundo que entrava na loja, pedia oração ou falava de algum problema, a gente já queria orar por essa pessoa, e era assim diariamente. Então, por isso que esse hábito da gente falar para a pessoa se aceitava uma oração era normal, para nós já era normal. Então ele pegou e entrou, só que a gente ficou com receio, porque como eu falei, ele estava com uma mochila nas costas e ele estava com a mão para trás. E isso nos chamou muita atenção, porque até o momento ele não tinha contado pra gente o que tinha acontecido com ele. Por isso que nós ficamos com um pouquinho de pé atrás. E nisso ele entrou dentro da loja e a gente perguntou pro meu patrão. A gente falou pro meu patrão que ele estava pedindo uma ajuda, que a gente não tinha dinheiro, que ele aceitava uma oração. E foi o que aconteceu. Aí meu patrão, a minha amiga, hoje eles são pastores, a gente entrou lá na loja, eles mais experientes do que eu, eles só falaram para mim assim: Patrícia, você fica só intercedendo, que nós dois vamos orar por ele. Eu amém. Eu estava nova, né? Eu estava aprendendo, então tudo para mim era novidade. E eu ficava olhando, gente, prestando atenção em tudo, em cada detalhe, em cada palavra, o jeito que orava, a forma que orava,
todos os detalhes, gente. É muito importante isso. É muito importante para o seu crescimento. Você prestar atenção da forma que as pessoas agem, né? Da forma que as pessoas trabalham para Deus, para o reino de Deus. E eles começaram a oração e esse menino com a mão para trás. E aí começaram a orar, até que ele começou, até que a minha amiga perguntou para ele assim, ela ficou muito encucada e ela perguntou para ele assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero com a gente, porque a gente tá fazendo com amor para você. Mas por que você tá com essa mão para trás? O que você tá escondendo? Porque a gente pensou que ele estivesse escondendo alguma coisa. Por que você tá com essa mão para trás? Coloca a mão para frente agora. Se você quiser realmente uma oração, você vai colocar essa mão para frente. Aí ele olhou pra gente assim e falou assim, olha, desculpa, eu sei que vocês possam estar pensando de mim, eu sei que vocês podem estar pensando alguma coisa ruim de mim, mas eu sou do bem e eu só queria uma oração. E o meu problema é muito grave. Ele falou o nome da doença, não lembro agora o nome da doença, mas eu sou atrofiado já faz muitos anos, desde criança que eu sou atrofiado, e eu nunca tive os meus braços normais, meus braços para frente. Eu não sei o que é isso. Enfim, na hora, gente, os meus olhos encheram de lágrimas e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, aí tiraram a mochila, aí pediram para ele, né, se podia tirar a mochila das costas dele, ele falou que podia tirar. Então, eu mesmo tirei a mochila das costas, porque eu tava bem atrás dele, enquanto os dois, que eram pastores, estavam na frente dele. Então, eu mesma tirei a mochila dele e coloquei num cantinho. E a gente continuou a oração. Gente, de repente, a gente começou a orar numa intensidade tão fabulosa, tão brilhante, que eu comecei a acreditar no que eu não acreditava. E eu vi com os meus próprios olhos e ele começou a gritar. E aí a gente começou a perguntar, por que você tá gritando? Por que você tá gritando? E ele gritava, gente, tão forte. E a gente perguntava para ele, por que você tá gritando? E ele começou a falar, chorando e gritando de dor. Tá doendo, tia, tá doendo. Aí a minha amiga falou assim, o que tá doendo? O que tá doendo? Ele falou assim, tá doendo os meus ossos. Porque conforme a gente orava, isso aqui se movimentava, coisa que ele não fazia. Então eu acho que por estar muito tempo atrofiado, ele sentia dores. E aí o meu patrão, na época, ele começou a pedir pro Senhor anestesiá-lo para tirar a dor dele. E assim a gente foi pedindo. Quando a gente foi ver, gente, o meu patrão, na época, começou a falar para ele, você tem fé? Ele, tenho fé, tia, eu tenho fé, tia. Eu tenho fé. E começou a gritar, eu tenho fé. E conforme ele foi gritando, gente, eu vi com os meus olhos, aqui fazendo barulho, sabe, de ossos se colocando no lugar. Eu escutava, tanto que parece que eu tô escutando de novo. E eu via os braços dele aqui fazendo assim, se mexendo. Gente, para muitos podem me chamar de louca, podem me chamar de doida, mas eu vi. E eu acredito no poder que há no nome de Jesus. E vocês vão entender por que eu tô contando essa história. Não só pelo simples fato de que eu
vi um anjo. E vocês vão entender por que eu chamo ele de anjo. No final das contas, gente, a gritaria veio, esse menino começou a estender os braços, ele saiu, no final da oração, ele começou a gritar que estava curado, que estava curado, que estava curado, e os braços dele mole, 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 gente. No final de tudo, a gente caiu no pranto, começamos a glorificar a Deus, começamos a exaltar o nome do Senhor. Nós nos ajoelhamos lá no chão e começamos a glorificar a Deus. Nós fizemos como o samaritano fez naquela passagem dos 10 leprosos. E quando eles pediram misericórdia a Jesus para curar, e o Senhor os curou. Mas eles caminharam, mas durante a caminhada, somente o samaritano voltou. Porque ele reconheceu, ele se lembrou de que Jesus era o único Salvador, de que era o único que podia salvá-lo. E foi isso que o samaritano fez. Se prostrou aos pés do Senhor e o glorificou e o exaltou. E o que eu quero dizer para você, que diante de tudo isso que eu vi, nós tivemos que glorificar, exaltar ao nosso Deus, porque foi tremendo, foi maravilhoso. E no final das contas, meus irmãos, esse menino, depois de muito tempo, a gente ficou ali, ó, louvando a Deus, adorando a Deus, isso tudo dentro de uma loja. Ai, gente, que tempo bom, que tempo maravilhoso, que saudade disso. E depois que passou a parte da glória, tudo, a gente perguntou para ele, por que você no começo não falou pra gente do seu problema, não contou pra gente do seu problema? E ele pegou e falou assim, não sei, tia, eu não pude contar, ele só falava isso, eu não podia contar. E ele pegou e falou assim, eu sei que vocês não estavam acreditando em mim, vocês achavam que eu ia assaltar vocês, mas não, foi Deus que me enviou aqui. Ele falou assim, foi Deus que me enviou aqui, e olha dentro da minha bolsa. Gente, dentro da bolsa dele, quando eu abri a bolsa, a mochila que ele estava nas costas, havia, sabe o que dentro daquela mochila? Uma Bíblia, uma simples Bíblia. Ele pegou, abriu, assim nos mostrou, falou assim, olha, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. E nós ficamos mais maravilhados ainda, porque depois a gente entendeu tudo. E esse moço aí, o meu amigo, meu patrão, deu dinheiro para ele. Falou assim, olha, compra mantimento, vai lá no açougue, compra carne, compra o que você quiser, o que você precisar. Aí a gente foi lá, comprou, deu na mão dele tudo. Gente, ele pegou e foi embora. Ele glorificou a Deus, deu um abraço em todo mundo, nos abençoou com palavras, e ele foi embora. Só que um detalhe, por que eu chamo ele de anjo? Porque ele falou assim pra gente, olha, irmãos, eu ainda vou voltar aqui com a minha família. E isso já se fazem, isso foi em 2007, gente. Já se fazem muitos anos. Nunca mais ele voltou com a família. E eu entendo que a família dele está sobre nossas vidas, que são os anjos. Nossa família são os anjos, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. E por que eu chamo de anjo? Porque o Senhor precisava me mostrar que Ele é Deus e que os anjos existem para nos abençoar. É o Senhor quem nos abençoa, mas o Senhor envia anjos para cuidar de nós aqui na terra, de nós aqui na terra. E eu quero contar essa experiência porque foi uma experiência que eu sempre me lembro, sempre me recordo, e todas as vezes que vem para edificar a sua vida, todas as vezes que me vem uma situação de apuros, que eu vejo alguém enfermo, que eu vejo que não tem saída, eu lembro dele, eu lembro da situação, eu lembro do dia, do que eu vi,
do que eu presenciei. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e nem se esperam. Eu não esperava ver e eu vi com os meus olhos, porque eu acreditei lá na hora. Eu acreditei. E eu tenho que deixar aqui para vocês essa experiência. E que seja para honra e glória do nosso Deus. Se você não acredita, peça ao Senhor Jesus para te mostrar. Que Ele um dia vai mostrar para você. E essa é a minha experiência. Que um dia eu vi um anjo. E eles existem. Não estou glorificando anjo nenhum aqui, irmãos. Estou glorificando a Deus. O que o Senhor faz para que a nossa fé seja acrescentada dentro de nós. Para que nós possamos acreditar em tudo que vem de Deus. Amém? Que você fique com essa palavra, com essa experiência que eu tive, que seja para edificação da sua vida. E que você receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E se você ainda não recebeu, o receba, no nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, você se inscreva no meu canal, compartilhe, ative o sininho para mais notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para mim. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.